eu vou te dar uma das dicas mais importantes de inglês. E eu garanto que você não viu lugar nenhum que eu vou te explicar agora. Pelo menos não do jeito que eu vou explicar. E tem a ver com a palavra mais ignorada do inglês. O it. Sai daqui, cara. Todo mundo te ignora. A maior tristeza da vida de uma pessoa é ser ignorada igual o it é ignorado em inglês. O problema é que o it é importantíssimo em inglês. Primeiramente, vamos entender o que ele é. It. O que é it? Vamos começar vendo os pronomes. I, you, he, she, it, we, you, they. O que eles significam? Pô, Michel, facinho, né? I, eu. Certinho. You, você. É isso aí. He, ele. Tá certo. She, ela. It, isso. Tá errado. O it não é isso em inglês. Sabe o que o it é em inglês? Nada. O it não significa nada. Como assim? Tá confuso essa parada aí, cara. Por exemplo, isso aqui é uma t-shirt. This is a t-shirt. Ou então, it's a t-shirt. Se eu pedir uma característica, me dá uma característica para essa t-shirt. Como é que você falaria é azul? Ah, é azul. Você falaria como? Is blue? Não, você vai falar it's blue. Por quê? Porque o it é usado porque eu estou falando de um objeto. Então o it é usado para se referir a objetos e coisas. Mas a tradução direta dele não seria isso. Porque eu não falaria isso é azul em português. Em português eu só falaria é azul e pronto. O negócio é que se você for traduzir o it individualmente, ele vai ser traduzido para três coisas. Ou ele vai ser traduzido para ele, ou ele vai ser traduzido para ela, ou ele vai ser traduzido para simplesmente nada. Tá ficando mais difícil, Michel. Relaxa. What is it? It's a car key. Então você entendeu? Uma chave, beleza? Se eu pedir uma característica dela. Tell me one characteristic about it, né? Tô pedindo pra você me dar uma característica. It's black. Se eu for traduzir em português, esse it's black vai ser ou, pô, é preta. Ou então, ela é preta. O it é usado sim pra coisas. Só que no português a gente usa ele e ela pra coisas. No inglês a gente usa o it para coisas, sendo que a tradução pode ser tanto ele quanto ela, porque no português a gente tem feminino e masculino para objetos, né? Livro, it. Chave, it. Livro é ele, chave é ela. No inglês é tudo it. Porém, tem situações onde a tradução do it não é literalmente nada. Vamos ver agora? Imagina que alguém te dá uma notícia chata e você, com uma completa falta de empatia, simplesmente fala pra pessoa: acontece. Em inglês, o verbo acontecer é to happen. To happen. Então como é que você falaria? Happens. Não, você vai falar it happens. Você não pode usar o verbo sozinho, tipo que happen, go, play, do. Você sempre vai precisar de alguma coisa antes do verbo em inglês. Então você nunca vai poder falar happens. Você vai precisar falar it happens. Em português, se eu falo depende, em inglês vai ser it depends. Começa às 9, em inglês vai ser it starts at 9. Não começa só starts at 9, ou então start at 9. Porque se eu não boto o it na frente, eu tô dando uma ordem. Eu tô te dando a ordem para começar às 9, no meu estilo. What time should I start my class? Né? Que horas que eu devo começar minha aula? Start at 9. Nesse caso falando, comece às 9. Começa aí, meu amigo. Então se eu não boto o it, eu tô dando uma ordem. Start at 9. Começa às 9. Então para você não dar ordem, você precisa do it. Pô, Michel, mas por que esse it existe, cara? Você vai entender isso agora 100%. Como é que eu falo em inglês? Gosto de pizza. Se você falou I like pizza, você tá certo. Gosto de pizza é I like pizza. Mas eu não poderia falar like pizza. Correto? Por quê? Porque o verbo like pode ser tanto gosto quanto gostamos. Por exemplo, I like pizza. Gosto de pizza. We like pizza. Gostamos de pizza ou nós gostamos de pizza. É que no inglês a gente precisa colocar algo antes do verbo. I, you, we, they, João, Felipe, Mariana, my house. Qualquer coisa antes do verbo pra gente saber a que a gente está se referindo. Diferente do português, porque no português a conjugação, o que é a conjugação? Gosto, gostamos, gostam, ela já indica de quem você está falando. Por exemplo, se eu estou conversando sobre a minha família e alguém me pergunta onde a gente mora. Pô, onde é que vocês moram? Eu não preciso falar, nós moramos em Curitiba. Eu posso falar, moramos em Curitiba. Eu tenho duas opções. Eu posso colocar o nós ou não, porque a palavra moramos já indica nós. Assim como moram já indicam eles ou elas. A palavra mora já indica você, ele ou ela. A palavra moro já indica eu. Mas, por exemplo, morar em inglês é to live. Se eu estiver numa conversa e alguém me perguntar: So, Michel, where do you and your family live? A pessoa separou you and your family. Se eu simplesmente falo, live em Curitiba, sem botar alguma coisa na frente, o live serve para tanto I live em Curitiba quanto para we live em Curitiba. Então, sem o we na frente para especificar, vai ficar vago. Então no inglês a gente precisa sempre, sem exceção, de um sujeito antes do verbo, né? De uma palavrinha antes do verbo para a pessoa saber a quem a gente está se referindo. Tá, o que isso tem a ver com it? Vamos voltar lá. Como é que eu falo amo pizza? I love pizza. Então por mais que no português só tenha duas palavras, amo pizza, no inglês vai ter I love pizza. Se eu falar
chove todo dia, em português eu já comecei com chove, chove todo dia. No inglês eu não posso começar com chove, mas se eu não tô falando de ninguém, pô, chove, mas eu não tô falando que ela chove, nem eu chovo, nem você chove, nem nós chovemos, nem faz sentido. Nesse caso a gente vai sempre usar o it. It rains every day. It rains every day. Você nunca vai usar rain every day ou rains every day. It rains every day. Então se você tem uma frase e a frase não tem alguma coisa específica, tipo chover. Chover não tem uma pessoa que está chovendo, simplesmente está chovendo. Você usou it. Você está falando de alguma coisa, você vai usar o it. Michelle, do you like your job? It's good. Errado, não é is good. Agora você já sabe qual que é o certo? It's good. É bom, o meu trabalho é bom, mas o vai ter o it, porque eu tô falando do meu trabalho é uma coisa. Entendeu? Então o it vai estar sempre sendo usado antes de algum verbo, caso você não tenha o sujeito, que é um ele, ela, nós, ou alguma outra coisa aí que já seja identificado. Tranquilo? Eu queria que fosse só isso, mas o problema é que o it também é muito ignorado depois dos verbos. Como assim, Michel? Imagina que eu te pergunto, pô, tu gosta de pizza? E você fala pra mim, eu gosto. Eu gosto. Como é que seria em inglês? Hey man, do you like pizza? Como é que você responde em inglês só? Eu gosto. I like? Não, você deveria falar I do, que aí é um assunto para outra aula, ou então I like it. Você não pode falar simplesmente I like. Por que não? Porque o verbo like é o verbo gostar, né? E quando você gosta de alguma coisa. No português a gente não precisa repetir aquela coisa. Mas no inglês a gente tem que dar um complemento se existe uma necessidade de um complemento. Por exemplo, você gosta de pizza? Pô, eu gosto. É óbvio que eu tô falando de pizza. Mas no inglês, do you like pizza? Yes, I like. Tá incorreto, porque o like precisa de um complemento. Do you like pizza? I like it. Man, do you drink water? Man, I drink all the time. Já entendeu qual foi o erro, né? De novo, o certo seria I drink it all the time. Porque eu tô falando de água. Água é o quê? Uma coisa, não uma pessoa. Então, I drink it all the time. Então, por favor, tudo que eu te peço é pra se ligar no it. E entender que a tradução de it é basicamente nada. Ou ele, ou ela. Bem diferente que é no português. Gostou? Did you like it? Did you like it? Tá vendo? Se só tivesse falado Did you like? Estaria errado. Por mais que no português eu não coloque mais nada depois do gostou. Mas no inglês eu tô falando de quê? De um vídeo, de uma explicação, que são coisas. Então, did you like it? If you liked it, leave it a like. É isso o tempo todo, meu amigo. Mas sério mesmo, deixa o like aí, compartilha com quem você acha que vai se beneficiar com essas dicas. Te vejo no próximo vídeo.